Olá, alunos e alunas do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Benê de novo para mais uma aula de matemática. E na aula de hoje vamos ter o quê? Área e comprimento da circunferência, ok? Leitura e interpretação é indispensável para que a gente possa resolver aí os exercícios, tudo bem? Então vamos lá. Estamos aí no nosso projeto Conexão, 12ª atividade, hoje, dia 18 de maio, beleza? No formulário não esqueça de colocar o seu nome, para que a gente depois corrija de forma correta a sua questão, beleza? Muito bem. Área da circunferência. Considere uma circunferência de raio R. Então, como essa aqui que a gente está vendo, né? Uma circunferência. Dentro dela a gente tem a parte pintada, né? De azul. E ele fala, para calcular a sua área, devemos multiplicar o quadrado do valor do raio por π. Então, olha só. Quadrado do valor do raio. R é o raio, quadrado é esse número 2 aqui em cima. Então, é como se a gente multiplicasse o R vezes o R e vezes o valor π. Lembrando que esse valor π, né, aquele número irracional, aproximadamente ele vale 3,14. Quando calculamos a área da circunferência, estamos determinando a medida da superfície, ou seja, toda a região no interior da circunferência. Então, é isso que nós estamos calculando aqui. A área da circunferência é essa parte que está dentro dela, que está em azul, ok? Muito bem. Olhando aqui, ó, para um exemplo, determine a área do círculo cujo diâmetro mede 30 centímetros. Então, o que eu fiz aqui? Tem uma coisa importante aqui que eu preciso ressaltar, que é a palavrinha que apareceu aqui, ó, diâmetro. Diâmetro é uma linha que passa pelo centro da circunferência, cortando a circunferência em duas partes. No caso aqui o círculo, né? Dividiu o círculo em duas partes. Essa linha que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, diâmetro, né? É tudo, é essa linha inteira, isso é diâmetro. Só que o diâmetro, ele vale 2 vezes o valor do raio. Mas o que é o raio? O raio é só a metade dela. Então, eu até coloquei aqui para baixo, aqui, ó, porque se a gente girar esse raio na circunferência, né, ele vai ser sempre o mesmo, independentemente do lugar que ele estiver. Então, diâmetro é 2 vezes o valor do raio, ok? Como ele falou aqui que o diâmetro vale 30, isso significa que o raio é igual a 15, é a metade, ok? 15. Então, olha só, dados do exercício, eu quero saber a área, então está uma interrogação aqui, o π vale 3,14, o raio vale 15. A fórmula que a gente vai utilizar é essa aqui, né? A igual a π vezes r ao quadrado. Calculando, vai ficar o quê? A é igual, no lugar do π, eu coloquei o 3,14, vezes o r, que é o raio, vale 15, coloquei o 15 no lugar do r, 15 ao quadrado. Vai ficar assim, a área igual a 3,14 vezes 15 vezes 15 dá 225. Então, substituir aqui 15 ao quadrado por 225. Agora é só multiplicar 225 vezes 3,14. Aí a gente encontra como resposta 706,5 centímetros quadrados. Repara que ele falou aqui, ó, que o diâmetro mede 30 centímetros, ou seja, centímetros é a unidade, né, que foi dada aqui no exercício. Então, a área também tem que ficar em centímetros. No caso aqui, centímetros ao quadrado. Então, a área do círculo, 706,5 centímetros quadrados, ok? Muito bem. Dando sequência aqui, nós vamos ter o nosso primeiro exercício. Olha o que ele diz. A Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui aproximadamente 18 quilômetros de
perímetro. Perímetro é o contorno da circunferência, ok? Supondo que essa lagoa fosse uma circunferência, seu raio seria de 2,86 km. Então ele falou, se a lagoa, né, porque ela não é uma circunferência, mas se ela fosse uma circunferência, o raio dela seria de 2,86 km. Então, qual seria a área aproximadamente dessa lagoa? E aí ele fala para usar aqui o π como 3,14. O que você vai usar? A fórmula que calcula a área da circunferência. Então, ó, A igual, né, o π vezes o raio ao quadrado, ok? Raio ao quadrado. Número 2 aqui tá feio, mas tá bom. Ó, πr ao quadrado. No lugar do π, você vai colocar o 3,14. No lugar do r, você vai colocar 2,86 e vai elevar isso ao quadrado. Achou a potência, multiplica com o valor do π e você vai ter a área. Pode utilizar aí a sua calculadora para fazer esse cálculo. Uma dessas alternativas será a resposta correta, é só marcar e irmos para a nossa próxima questão. Questão número 2. 6 pessoas compraram uma pizza circular com 36 centímetros de diâmetro. Olha a palavrinha, diâmetro. E pretende dividi-la em 6 partes iguais. Então, como está nesse desenho aqui? Ele quer saber a área de cada pedaço de pizza em centímetros quadrados, ok? Então é o seguinte, você vai ter que usar de novo a formulinha lá do πr ao quadrado, ok? Lembrando que ele falou que diâmetro vale 36. Isso significa então que o raio é igual a metade do diâmetro, ok? Que no caso vai ser 18. Achou o raio, substitui na fórmula. 18 ao quadrado, faz a continha lá na calculadora, multiplica com 3,14, o resultado vai ser a área do círculo, ou seja, da pizza inteira. Só que ele não quer a pizza inteira, ele só quer esse pedaço da pizza. E como a pizza foi dividida em 6, você vai pegar o valor que você encontrou da área e vai dividir por 6. E aí você vai ter a sua resposta aqui. Uma delas vai ser a correta, é só marcar, né? E a gente vai já para a nossa terceira questão. Uma moeda tem diâmetro de 2 centímetros. Então, diâmetro é aquela linha que passa, né, de fora a fora aqui na circunferência, tá bom? Como ele falou diâmetro, você precisa do raio, porque a fórmula utiliza o raio. Diâmetro vale 2, então o raio vale 1, ok? A metade do diâmetro. Beleza. Calcule a área e considere o π valendo 3,14. De novo, você vai usar a formulinha lá do π vezes o r ao quadrado, multiplica tudo, uma dessas alternativas vai ser a resposta correta, ok? Quarta questão. Na figura abaixo, sabe-se que o segmento OA, então do O até o A, mede 8 centímetros e o segmento OB mede 3 centímetros. Ele quer que calcule a área demarcada em azul na figura. Ele quer essa área aqui, ó, conhecida como coroa circular, tá? Toda vez que vocês verem então um exercício parecido com esse aqui, e ele pedir para calcular a área dessa parte que está achurada, né, pintada, é chamada de coroa circular. E como que eu vou fazer isso? Olha só, repara que você tem raio duas vezes, um raio da figura menor e o raio da figura maior. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a área, né, do círculo maior, área 1, vou chamar assim. Achou a área da figura 1, faz a área da figura 2. A figura 2 precisa do raio número 2 ali.
Então, ó, do O até o B vale 3, do O até o A vale 8. Então, esses são os raios que você vai utilizar. Ele está pedindo para usar o π valendo 3,14. Então, olha, quando você calcular a área da primeira e a área da segunda, é só subtrair a primeira menos a segunda. E aí você vai ter a área dessa figura aí, ok? Vou marcar aqui assim, ó, um Fzinho assim, área da figura. Fórmula, π, né, vezes o raio, né, lembrando aqui, ao quadrado. Você vai usar para a primeira, vai usar para a segunda. Lembrando que o raio da primeira é maior que o raio da segunda. Faz as duas, subtrai uma da outra e você vai ter a área da coroa circular. A resposta é uma das alternativas. Achou? Marca e vamos para a nossa quinta questão. Olha o que ele fala. Uma praça circular tem raio de 50 centímetros. O raio dessa praça é 50 centímetros. Quantos metros quadrados possui a área dessa praça? Mesma história, né, galera? Ó, π vezes r ao quadrado. O r é o 50. 50 ao quadrado, acha a resposta, multiplica com 3,14 e você vai achar a resposta aqui nas alternativas, ok? Uma delas é a correta, marcou. É só clicar aqui no seu botãozinho aqui, ó, de enviar, para que a resposta seja enviada com sucesso, beleza? Enviou a resposta, nós nos encontramos na próxima aula. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até lá!